Olá, pessoal! Hoje a gente vai aprender mais um pouquinho sobre os números racionais, tudo bem? Na nossa outra aula, nós estávamos aprendendo sobre os números racionais como parte de fração e hoje a gente vai aprender os números decimais. Os números decimais, só para a gente começar a ter consciência do que são aqueles números com vírgula, tá ok? E o que acontece? Toda vez que eu tenho um número com vírgula, significa que aquele número, ele não é mais inteiro, e ele se torna um número decimal. A gente vai começar a ver aqui no nosso slide alguns exemplos de números decimais. Os números decimais são números racionais, e ele usa a letra Q para representar o conjunto numérico. E essa letra Q significa quentes. É uma palavra latina e significa quantas vezes. E essa representação de não inteiros é expressa por vírgulas e possuem casas decimais. Por exemplo, 1,6, 3,75, 0,035, menos 0,7, menos 42,62, porém algumas nomenclaturas para as casas depois da vírgula, como nós iremos aprender um pouquinho ali na frente. Só relembrando um pouco do contexto histórico, a fração é quem está originando esses números com vírgula. E ela também é representada desta maneira, onde eu vou ter uma bolinha na parte superior e 3 tracinhos na parte inferior. E esta era a representação egípcia sobre os números fracionários. E esta representação é 1/3. Porém, hoje nós estaremos aprendendo os números decimais, que é a origem desse 1/3 aqui, tudo bem? Esses são alguns exemplos de decimais finitos. Finitos, você lembra daquela situação que vai acabar. É algo que interrompe em algum momento. Mas também nós temos alguns decimais infinitos, que são 0,5555, 2,3444. Nós temos o número π e assim por diante são as representações de decimais infinitos. No nosso próximo slide, nós vamos entender como que nós vamos estudar estes números decimais finitos, que é o nosso objetivo nesse momento. Você pode perceber que depois da vírgula, nós temos outras casas decimais. E eu tenho alguns casos com 1, 2, 3 e assim por diante. Quando eu tenho uma casa depois da vírgula, esse algarismo, ele vai ter uma nomenclatura e nós vamos aprender no nosso próximo slide. O que acontece? Você vai ter que agora ter uma dimensão de que o seu número inteiro vai fazer parte do lado esquerdo da vírgula. E os números decimais vão ser representados do lado direito da vírgula. Lembra que a gente estava estudando até o momento as nossas unidades, as nossas dezenas e as nossas centenas. A nomenclatura de números decimais não muda aparentemente. Ela muda algumas situaçõezinhas. Observe. Se eu tenho a minha casa da unidade, a minha próxima casa do lado da unidade, que vai conter a vírgula, é a minha primeira casa e nós chamamos de décimo. Após esta casa, na segunda casa, nós teremos o centésimo e na terceira casa, o milésimo. Mas não pense você que para por aí. Nós continuamos.
E assim por diante, nós vamos chegar no milionésimo, décimo de milésimo, centésimo de milésimo, mas por enquanto, você grave essas informações que são pertinentes para você nesse momento. E tem uma questão muito importante. Todo número antes da vírgula, nós vamos designá-lo como inteiro. Então, agora, o 1,6 vai ser o meu 1 inteiro e 6 décimos. Outra coisa muito importante é você saber que aonde o seu número está terminando, significa que vai ser a nomenclatura dele decimal. Observe o exemplo 0,035. A casa 5 está no milésimo. Então, eu vou ler este número como 35 milésimos. Professora, mas eu não vou falar o zero inteiro? Não precisa. Você fala direto 35 milésimos. Só no caso de você ter um número a partir de 1, você vai começar a nomenclatura como 1 inteiro e 6 décimos. E assim por diante. Agora, é muito importante. Observe o número. 1,6 décimos. E o outro número, 1 inteiro, 60 centésimos. Agora, se eu observar, o que eu posso achar? Eles são iguais, eles são diferentes, um é maior, outro é menor. O que a gente pode pensar? Quando a gente acrescenta um zero, na sua próxima casa, isso não vai fazer diferença. Ele sempre vai continuar o mesmo número. Isso aqui é muito importante eu entender na hora que eu precisar igualar as casas. Porque na hora que você começar a fazer operações com números decimais, suas casas vão ter que estar iguaizinhas. Então, você pode acrescentar esses zeros que não vai alterar o seu número. Então, 1,6 décimos é a mesma coisa que 1,60 centésimos. Os números decimais têm uma parte que a gente compara esses números. Como na nossa aula passada, em frações, que nós estávamos comparando as frações, nos números decimais é a mesma situação. Sempre um pode ser maior e o outro menor. Agora, vamos lá. Quais são os detalhezinhos ou as partes importantes que eu tenho que entender para compreender qual é maior e qual é menor? Não se esqueça que o sinal de maior, ele vai estar sendo representado pela aquela boquinha de jacaré. E sempre aonde a sua boquinha está aberta ou fechada, representa o seu número maior ou menor. Então, se ele está aberto para o lado do número, aquele número vai ser o maior. Se ele estiver fechado na parte do número, aquele número é menor. Não se esqueçam disso. Então, vamos observar como que eu sei qual número é maior, qual número é menor. Vamos observar o primeiro exemplo. Eu tenho aqui 3,8 e 4,8. A primeira situação é eu observar os números que estão antes da vírgula. Então, eu tenho aqui 3 e 4. Observando isso, eu sei que o 4 é maior que o 3. Então, logo, a minha abertura vai ser do lado 4,8. Agora, quando eu tenho uma situação que tem mais de uma casa depois da vírgula, eu tenho que observar número a número. Outro exemplo, 5,1 e 5,02. O que acontece? Primeira casa, eu vou observar que as casas são iguais.
5 é igual a 5. Então, não tem como eu saber qual é maior. O que eu preciso fazer? Passar para a casa dos números decimais. Mas aí eu observei aqui que eu só tenho uma casa no 5,1 e 2 casas no 5,2. Eu poderia fazer, para facilitar a minha vida, eu posso igualar esse número, que foi o que a gente estava falando no slide anterior. Então, se eu colocar um 0 aqui, eu vou igualar estas casas e eu posso saber que 10 é maior que 0,2. Se eu não quisesse, se eu já tivesse prestado atenção que o número decimal 1 é maior que o número decimal 0, eu já saberia que 5,1 é maior. Aí eu tenho outras representações, 5,25, 5,26 e assim por diante. E sempre observe casa a casa para você saber qual é o maior. E se tiver faltando algum elemento, é só você acrescentar o 0, que isso não vai alterar o seu resultado. Tudo bem? Agora, no nosso próximo slide, entra uma parte muito importante, que é a nossa reta numérica. Até o presente momento, nós estávamos aprendendo a reta numérica como algo de números inteiros. Outra coisa muito importante para a gente começar a entender é aquela questão monetária. Se eu consigo trabalhar com um dinheiro, o dinheiro ele tem vírgula. É só a gente pensar. R$1,50, R$3,27. E essas são as representações decimais. Então, vamos pensar agora o seguinte. Eu tenho uma reta numérica dispostas de números positivos e negativos. Aqui no presente momento, eu vou ter as representações dos números inteiros. Porém, ele quer saber aonde eu vou enquadrar o número 1,376 milésimos. Bom, o primeiro passo é eu encontrar o número 1, que é o número inteiro que está antes da vírgula. Ele, eu sei que vai estar na representação entre 1 e 2. É como se eu estivesse querendo saber, vamos pensar, 1,376. Eu quero saber aonde ele está representado entre 1 e 2. Vamos pensar em dinheiro? Entre R$1 e R$2, aonde vai estar esse 1,376 milésimos? Então, o próximo passo é eu compreender que dentro de cada número inteiro, nós temos 10 partes deste número. Então, dentro de 1 até 2, eu vou ter o 1,1, 1,2, 1,3, até 1,9. Então, esse é o meu segundo passo. Então, eu sei que a representação de 1,376 milésimos vai estar na casa do 1,3 dentro da representação entre 1 e 2. Mas parou por aí? Não. A gente continua fazendo a representação. Por quê? Dentro dessa parte de 1,3, nós temos outras partes divididas por 0. E assim vai continuando, tá? Que era igual a gente estava falando lá no comecinho dos décimos, centésimos, milésimos, décimos de milésimos, de centésimo, milionésimo, e assim por diante, a gente sempre vai dividindo por 10. Então, a nossa próxima casa decimal é eu encontrar a razão de 1,37. Porém, ainda a gente tem uma casa, que é a casa do milésimo, que é no nosso próximo slide. E nós vamos dividir novamente por 10. E nós estaremos encontrando exatamente aonde, na minha reta numérica, nós vamos estar representando este número. Observem que todas
todas as vezes nós vamos sempre dividir por 10. Porém, quando nós chegamos na casa de milésimos, se nos décimos nós dividimos por 10, nos centésimos nós dividimos por 100 e no milésimo nós dividimos por 1000. Exatamente porque o meu denominador é 1 dividido por 1000. Então, pessoal, é sempre uma representação parecida, tá? Pensem nas suas unidades, dezenas, centenas. Eu não estou acrescentando números para o meu lado esquerdo. Agora você vai aprender a acrescentar números para o lado direito. E isso representando os seus números decimais. E toda vez que você tiver uma dúvida sobre números decimais, lembra sempre da questão monetária. É uma questão fácil de se trabalhar e fácil de se representar. Porque, igual a gente estava mostrando, todo aquele processo de ir dividindo a reta em décimos, centésimos e milésimos faz com que nós chegamos ao ponto exato da representação de 1 inteiro e 376 milésimos. Observem que entre 1 e 2, a representação de 1,3 é um pouco antes da metade. Então, é só você começar a pensar como uma reta numérica sendo dividida em partes. Uma coisa muito simples da gente entender, para compreender um pouco melhor, é só a gente pegar uma régua. A gente não tem a representação na minha régua dos centímetros, dos decímetros e dos milésimos, é a mesma coisa. Nós temos aqueles risquinhos representam exatamente essa nossa reta numérica. Tudo bem? Então, assim, o que fica importante da aula de hoje? Nós temos que lembrar das nossas retas, da nossa reta numérica, da representação das nomenclaturas. Por enquanto, grave os décimos, centésimos e milésimos, que serão os mais importantes para você. Não se esqueça que acrescentando um 0 depois da sua vírgula, não vai mudar esse número. Porque se eu pensar em 1 e 1,00, sempre vai ser 1. Então, o seu zero depois da vírgula não vai alterar esse valor. Muito importante que o zero antes da vírgula, isso sim altera. E é aquela famosa história que a nossa avó contava, que o zero à esquerda agora vale alguma coisa. Porque você está aprendendo que depois dessa vírgula, a gente tem outros números. E uma dica, quando você sair da sua casa, observe, passa na frente de um posto de gasolina e vai estar lá um preço 3,89 e um 9 bem pequenininho em cima, que é a casa do milésimo. Então, diariamente, nós lidamos com esses números decimais na nossa vida e nós conseguimos visualizar isso na hora que a gente está passando num supermercado, num posto de gasolina, e em qualquer outra situação que você encontre questões monetárias. É uma questão muito legal. E só para a gente concluir, que a gente fica falando tanto dessas frações e desses números decimais, se você é uma pessoa que gosta de matemática e quer saber mais um pouquinho sobre a história da onde apareceu, nós temos uns textos antigos chamados papiros matemáticos, que é onde a gente encontrou essa representação de fração e os números decimais, que foram os egípcios que construíram tudo isso. E há um pouco de tempo, nós encontramos todos esses arquivos egípcios em forma de papiro e a gente conseguiu encontrar essas representações de fração e números decimais que são necessárias para quando a gente precisa dividir ou representar números que não são mais inteiros. E essas vírgulas, elas vêm para ajudar a gente na hora de calcular esses números quebrados. Não se esqueçam de igualar as casas e, principalmente, não se esqueçam, na hora de comparar um número, se ele é maior ou menor,
de igualar essas casinhas aqui. Tudo bem, pessoal? E hoje a gente aprendeu mais um pouquinho sobre esses números racionais. Não se esqueça que a representação do número racional é com a letra Q de quociente e nós temos as vírgulas aqui agora apresentadas na nossa vida. Essa é a nossa aula de hoje. Eu espero que você tenha gostado. Fique bem e fique em casa.